Olá, pessoas! As cicatrizes da pandemia já são conhecidas. Piora nas contas públicas, desemprego generalizado, fechamento de empresas, naquilo que o Fundo Monetário Internacional já cognomina de um grande confinamento. Uma crise talvez maior do que a Grande Depressão. E essa circunstância de decréscimo das atividades econômicas filtra para a individualidade, filtra para os lares, filtra para a vida diária das pessoas, especialmente daquelas mais necessitadas, indo tocar especialmente aos que de alguma forma estão alijados do mercado de trabalho, quer pela circunstância de desemprego, quer pelo fato de terem sido portadoras de algum tipo de moléstia incapacitante. Daí que o Soletrando de hoje, nesse cipoal de problemas, vai falar sobre regras da aposentadoria por invalidez 2021. Benefício que, tecnicamente, com a reforma da Previdência, instituída pela Emenda Constitucional 103 de 2019, passou a ser conhecido por aposentadoria por incapacidade permanente. Benefício que o INSS paga mensalmente a pessoas portadoras de algum tipo de doença incapacitante, que seja apurada em perícia feita pela autarquia. Normalmente esse processo se inicia com um pedido de concessão de auxílio-doença e, no caso de ser apurada a impossibilidade de reabilitação para outra atividade e de recuperação, se transforma em aposentadoria por invalidez. Então, quando o trabalhador ele está permanentemente incapacitado para o trabalho, o que não significa dizer que ele não será reavaliado no futuro, já que, por norma, e essa norma é a Instrução Normativa INSS 77 de 2015, artigo 222, a cada 2 anos, o beneficiário desse tipo de aposentadoria se obriga a submeter a reavaliação pericial para que seja constatada a presença ou não da moléstia incapacitante para o trabalho. Lembrando que essa revisão ela cessa após os 60 anos de idade, vale dizer, quando o beneficiário, o segurado, completa 60 anos, ele não mais é obrigado a se submeter a essa perícia bianual. Ainda para efeito de explicação, é preciso lembrar que a aposentadoria exige um período de carência de 12 meses, no mínimo, de contribuição para a Previdência, sendo que, nos casos de acidente do trabalho, tal período ele é dispensado, ou seja, a pessoa não precisa estar associada à Previdência. E também é o caso de certas doenças, como mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, câncer, alienação mental, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, AIDS, hepatopatia grave, paralisia irreversível e contaminação por irradiação. Portanto, os portadores dessas afecções e também os acidentados em trabalho, eles não precisam esperar 12 meses para terem direito ao benefício da aposentadoria por invalidez, a chamada aposentadoria por incapacidade permanente, segundo a nova terminologia adotada pela reforma da Previdência. Burocraticamente falando, não existe requerimento específico para esse tipo de aposentadoria. Então, o que normalmente ocorre é a pessoa interessada requer auxílio-doença e no momento, então, de análise desse pedido, se for constatada a incapacidade laborativa sem previsão de recuperação, então é concedida a aposentadoria. E aí é que vem a grande questão que preocupa a pessoa. Por quê? Porque se for concedido inicialmente o auxílio-doença, ele tende a ser maior em termos de valor em relação à aposentadoria quanto ao seu cálculo. Quer dizer, o INSS verificou do ponto de vista institucional que é mais vantajoso, financeiramente falando, colocar o indivíduo em aposentadoria, dar imediatamente a aposentadoria por invalidez ao indivíduo, do que manter o seu auxílio-doença. E nós vamos ver exatamente por quê com o cálculo que eu detalharei a seguir. Antes da Emenda Constitucional 103, vale dizer, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez tinha o seu cálculo correspondente a 80% dos maiores salários de contribuição no período desde julho de 1994. Isso era positivo porque elevava a renda final do segurado.
Com a reforma, o valor apurado de aposentadoria passou a corresponder à média de todos os salários do período desde julho de 1994, sendo o cálculo final obtido com a aplicação do percentual de 60% dessa média, acrescido de 2% para cada ano que superar os 20 anos de contribuição, gerando, portanto, no cálculo depois da reforma da Previdência, e aí inclusive é um dos sentidos da reforma, um valor menor a ser pago pela autarquia. Portanto, já de largada, já de cara, o quantum de aposentadoria tende a ser menor. Mas vamos a um exemplo prático. Imaginemos uma pessoa com a renda apurada, a média apurada, no período de 22 anos de contribuição, tenha gerado uma média, depois de corrigido devidamente os valores, de R$3.000. Aplicando 60% sobre os R$3.000, temos R$1.800, que somado aos 4% correspondente aos 2 anos, quer dizer, 2% para cada ano, teremos um valor final de aposentadoria de R$1.920. Portanto, inferior ao possível valor de auxílio-doença que tivesse sendo pago naquele último mês. Imaginemos agora a situação de um segurado que tenha 19 anos de contribuição e a apuração da média foi de R$3.000. O valor total a ser percebido será 60% de R$3.000, portanto, R$1.800. Então, antes da reforma, com o desprezo dos 20% dos salários menores e consideração apenas de 80% referente aos salários maiores, o valor final da aposentadoria por invalidez seria correspondente a 100% da média apurada, havendo, portanto, a noção de que realmente a reforma da Previdência encolheu para pior a situação da pessoa enquadrada na chamada doença incapacitante. E aí há de se lastimar a finalidade social depreciada trazida pela reforma, que piorou e muito a situação daquele trabalhador que realmente está necessitado, principalmente porque é cometido de moléstia sem possibilidade de reabilitação e sem possibilidade de retorno ao trabalho. Importante frisar também que a pessoa que, em decorrência do seu problema, em decorrência da sua moléstia, em decorrência da sua comorbidade, necessitar de acompanhamento permanente, há a possibilidade de majoração do valor do benefício em 25%, sendo que essa situação normalmente tende a não ser considerada de pronto pela autarquia, havendo a necessidade de um advogado para entrar com o pedido, para insistir no pedido e para entrar com a ação própria. Esses casos de doenças que gabaritam o segurado a se beneficiar desse percentual majorado de 25% são cegueira total, perda no mínimo de um dos dedos das mãos, perdas dos braços ou das pernas, alteração profunda da capacidade mental e doença que exija permanência contínua no leito. Então esses são os casos, alguns dos casos, tem mais alguns, mas são os principais casos de possibilidade de ter o acréscimo de 25% sobre o valor originário da aposentadoria por invalidez. Por fim, o que é importantíssimo deixar realçado é o que, ao contrário do que muita gente pensa, o benefício da aposentadoria por invalidez, ele não é perene, ele pode ser revisto, ele pode ser reconsiderado pela Previdência naquela revisão que é feita de 2 em 2 anos, como já foi comentado, como também no caso das operações pente fino, já tratamos aqui no Soletrando, quando a autarquia tem alguma desconfiança de algum procedimento que não foi correto e resolve revisar em bloco e convoca pessoas que estão enquadradas naquela determinada situação para nova perícia. Então, nestes casos, pode ocorrer de ser revista a concessão do benefício. Então, é importante a pessoa ter em mente que a aposentadoria por invalidez não significa definitividade, ou seja, ela pode ser alterada, o que representa possível retorno ao mercado de trabalho. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Tchau!